Direto do mundo invertido, você está ouvindo Eu Quero Ver o Filme, episódio especial. Eu sou o Alexandre Rossi e comigo estão aqui Bibiana Link e Rafael Coelho. Olá, pessoal. Eu não sou o seu host no episódio de hoje. Eu só estou fazendo a abertura para marcar a diferença desse episódio especial. Eu tô dando uma nota 8 pra essa tua entrada. Foi muito bom. Assim, eu acho que é bom a gente testar pessoas, porque eventualmente vai ter algum episódio que eu vou ter que me ausentar, talvez. E como a gente tem que manter a agenda... Pois é. Eventualmente é bom saber que tem alguém treinado pra ocupar meu lugar. Então, eu acho que tem potencial, Alexandre. Tá, tô treinando pra isso. Não pra ocupar teu lugar, mas pra ser o substituto. Exato, substituto, né? Eu não vou... Que gostem ou não gostem, eu não vou a lugar nenhum, mas... Né? Mas, enfim. Vamos trazer... Hoje, assim, a gente... vamos começar do princípio. Eu e o Alexandre, e a Bibiana também, que faz parte dessa aventura, nós somos grandes fãs da série Stranger Things, já de longa data, desde que estreou, a gente acompanha. E, enfim, a gente queria só uma desculpa para conversar a respeito da última temporada, mas fica o aviso para todo mundo que a gente vai falar de spoilers gerais de todas as temporadas, de tudo que acontece. Então fiquem preparados, se não viram ainda, vão lá ver. Ou se não tem interesse, aquela coisa sempre, acompanha a nossa discussão de qualquer jeito. A conversa vai ser divertida, vai ser mais tipo uma conversa de bar, tá? Já aviso agora. A gente não vai se prender na nenhuma ordem, nem nada assim. Mas só fazer um apanhado geral, assim, pra começar. Eu queria saber de vocês, assim, qual a relação de vocês com a série. Mas vamos acelerar um pouco. O que vocês acham das 3 temporadas até agora? Antes de entrar na 4ª. Das 3, assim, diretaço? Diretaço. Qual é a relação? Olá, pessoal. Sou a Bibiana Link, como queiram me chamar. Então, nós assistimos, né, a série logo quando ela estreou, né? Maratonei a série, quer dizer, eu, o Xande e o irmão dele, a gente assistiu nós 3 juntos, nós assistimos juntos. Maratonamos, assim, no final de semana, acho que dividimos a série, e foi muito bom. Eu não sabia do que se tratava, só sabia que era um grande fenômeno ali da Netflix, né? Prometia muitas coisas, e me pegou de surpresa porque eu gostei muito, né, do clima, adoro temática anos 80, me pegou demais, assim, lembrou a minha infância, né, os filmes que eu via na infância. Achei muito legal ali aqueles elementos, sabe, que te pegam, tipo, a amizade, sabe? Enfim, e as atuações também gostei, eles são muito carismáticos, principalmente ali, né, os 5 amigos, os 4 mais o 5º elemento, são bem carismáticos, e isso daí é uma coisa que me pega bastante, né, atuação e, enfim, atores, né. Que mais que eu posso falar? Enfim, me pegou bastante porque era um momento da minha vida, assim, que eu tava um pouquinho desanimada, né? Tava passando ali por alguns problemas e meio que dava um climinha, assim, né? Apesar de ter muitas coisas pesadas na série, me dava ali tinha ainda uma pontinha de esperança, sabe? De que as coisas poderiam melhorar. A primeira temporada achei incrível, maravilhosa. Fiquei órfã, né, quando acabou. Nem sabia que era o último episódio. Aí foi aquela expectativa pro segundo, né? Quando chegou, não foi a mesma coisa, né? Deu uma baixada na qualidade. Mas ainda assim eu gostei, sabe? Mas também acho que começa... Tem umas coisas que eu não gosto, né? A visão americana, né? Ali da Guerra Fria, sempre se colocando como os guardiões do planeta, né? Os bonzinhos da história. Não que o outro lado estivesse certo também, mas enfim. E quando começa a confundir assim demais, sabe? Colocando outros núcleos, sabe? Outras histórias da história, eu também não gosto muito, tá?
Mas mesmo assim, eu achei a segunda temporada ainda boa. A terceira, pra mim, eu nem sei que ano que foi a estreia da terceira. Da terceira 2019. foi por aí, foi alguns anos depois da segunda. 19, eu acho. 2019. Acho que foi 19. Cara, a terceira temporada, eu acho que a gente assistiu por... Tá, eu não vou falar por ti, gente, mas eu acho que eu assisti só pelo carinho da lembrança da primeira mesmo, sabe? E querer saber o desenrolar 2019. da coisa. Porque pra mim ficou mais confuso esse negócio de mais personagens, mais histórias, sabe? E meio que a história central ali não se desenrolava, ficava andando em círculo. E muito confuso, sabe? Muita enrolação, não... Ah, eu achei, sinceramente, achei ruim a terceira temporada, achei decepcionante. Mesmo. Eu acabo assim nessa baixa? Claro. É como Então- tu chegou pra quarta. Ok. Beleza. É verdade. Eu tenho uma relação parecida com a série. Eu acho que é uma série que ela... O grande trunfo de Stranger Things, pra mim, sempre foi os elementos que ela traz pro universo dela, e não a narrativa em si. A narrativa também é muito interessante, principalmente da primeira temporada ali. Porém, eu acho que todas essas referências aos filmes dos anos 80, Goonies, Conta Comigo, E.T., até o Exterminador do Futuro, todas essas referências são muito presentes e são ícones da cultura pop, né? E não só isso, como os elementos, a direção de arte, a ambientação oitentista, como a Bibi falou, né? O D&D, né? O Dungeons and Dragons, que aliás retorna forte aqui na quarta temporada, mas é introduzido desde a primeira, desde o começo da série. Tá em todas. Né? Tá em todas. Não, mas tudo isso, sabe? Toda essa... tudo que envolve a série, tanto internamente quanto externamente, nos materiais de divulgação que eles fizeram, me chamou muito a atenção sempre, né? E eu acho que essa série também ela teve o fato de ser quase uma precursora ali na Netflix de um formato, que é esse formato de entregar todos os episódios de uma vez só. Né? Que até então a gente não estava acostumado, né? Eu acho que essa série foi uma dos primeiros sucessos da Netflix ali, junto com Orange is the New Black e House of Cards, talvez. Né? E essa série, eu não lembro de muitas antes dela que trouxeram esse formato, né? De maratonar, né? Te entrega todos os episódios e tu faz teu horário para ver a série quando tu quiser. Que é o meu formato favorito, sinceramente. Sim. Tem argumentos contrários e a favor, né? Tem gente que diz que o formato de lançar semanalmente ajuda na questão do burburinho sobre a série, das pessoas ficarem esperando e comentando qual vai ser o próximo episódio, como era em Game of Thrones, por exemplo, né? Mas eu prefiro maratonar ou fazer o meu horário, né? Não necessariamente assistir correndo uma série, né? Mas eu saber que eu posso assistir um episódio quando eu tenho um tempo livre, entendeu? Exato. Isso eu acho interessante. E bom, a primeira temporada eu acho fantástica, assim, fiquei com muitas coisas na cabeça, assim, sempre que acabava o episódio tinha uma trilha marcante. Eu fiquei com... Eu acho que foi uma música que era do Paul Simon, do Simon Garfunkel, que é uma regravação do The Bangles, chamada Hazy Shade of Winter, que eu achei muito massa, que toca no final de um episódio. Eu fiquei ouvindo essa música repetidamente depois. Depois... Todas as temporadas têm trilhas marcantes, né? E acho que funciona muito bem. Toda a introdução daquele universo, né? O mundo invertido, a gente conhecer esses personagens, se encantar. É uma coisa que essa série faz muito bem, da gente se encantar pelas personagens, o carisma das personagens. Né? E eu concordo com a Bibi que para mim ela foi caindo aos poucos, assim. E tem uma crítica que eu vi, que ela falou que a Mikan, que ela é uma youtuber que faz conteúdo sobre cultura pop, cinema e séries também, ela é podcaster também, e ela falou uma coisa que eu concordo, que essa série em alguns momentos ela meio que ficou um pouco refém de si mesma, das coisas que deram certo ali, desses elementos que ilustram a narrativa ou que fazem parte da narrativa,
Que é tipo todas as referências à cultura pop. Só que na primeira temporada elas eram muito bem orgânicas, muito bem incorporadas à narrativa. E eu acho que em alguns momentos da segunda e da terceira temporada elas ficam meio que soltas, às vezes, assim, meio que jogadas. E também tem a questão... e para corroborar com isso, dessa questão da série acabar tendo que focar muito naquilo que deu certo, naqueles pontos que venderam, digamos assim, ou que mercadologicamente funcionaram. Eu lembro que tem um episódio, não sei se é da segunda ou da terceira temporada, que me parece uma tentativa, um piloto de spin-off da Eleven, sabe? E eu sei qual é o episódio que você tá falando. É. Esse é um dos piores momentos da série pra mim. E me parece que eles admitiram isso, que realmente era um piloto escondido, digamos assim, né? Uma tentativa de spin-off ali. Então parece que eles experimentaram esse tipo de formato, assim, esse tipo de... vamos explorar os potenciais aqui da série, mas parece que às vezes faltou uma organicidade nisso tudo. E também tem a questão que eu não curti também essa forma estereotipada de retratar a Guerra Fria, que obviamente estava presente naquele contexto, né? Nos anos 80 é o que mais acontecia, mas não é desculpa. Sim. E é o que a Bibi falou, né? Sempre o estadunidense como o bonzinho, né? Tipo, o bem contra o mal. Isso eu não curti tanto também. Mas acho que é por aí. Acho que essa foi a minha impressão também para chegar até a quarta temporada. Sim. Quando saiu a primeira, eu tinha ouvido falar que uma série que mistura coisas Spielbergianas e anos 80, um monte, com um anime, com várias influências. Isso é pra mim. Eu juntei um grupo de amigos aqui em casa, a gente viu num dia só, na verdade, foi um dia. A gente começou no começo da tarde e foi até as 2 da manhã. E, assim, me diverti um monte com a série, mas aquela coisa, a primeira temporada tem várias coisas que eu achei bem derivativas, mas que funcionam. E eu pensava, essa é uma série que a primeira temporada é assim pra meio que achar o seu território, e na segunda e terceira temporada eles vão descer o pau e vai ser uma coisa super criativa e tal. E aí eu acabei quebrando um pouco a cara na segunda temporada, que é marcada por uma falta de criatividade incrível, assim. Que, os monstros da primeira temporada, os Demogorgons, voltam, mas agora são cachorros. Não sei o que, só que é um pouco diferente. A Eleven, metade da temporada, ela passa presa numa cabana com o Hop, que é uma coisa, assim, muito irritante. Meio que arruína o personagem do Hop naquela temporada pra mim. Daí, assim, o ponto alto da segunda temporada acaba sendo o Steve, que é revelação, né? Ele começa como um vilãozinho na primeira, e na segunda ele cresce um monte. E daí, enfim, a segunda eu saí, assim, chateado, né? Pensando... Não vou dizer que eu cheguei perto de desgostar, ainda achei bacana, passou o tempo, divertido. Outra coisa também, no primeiro tinha aquele lance das luzinhas, daí no segundo tinha o lance do papel, que ela desenha, eles têm que montar. Tipo, tudo muito formulaico, assim, muito na caixinha, sabe? Sim. Isso me incomodou bastante. Só que eu devo dizer que eu acho que ao contrário da percepção geral, quando saiu a terceira temporada, eu comecei a ver, assim, meio desinteressado. E as coisas que ela faz com... também é um gênero de terror conhecido da década de 80, que é body horror, que é pessoas com deformidades físicas e coisas criadas por monstros e coisa e tal. A série começa a explorar um pouco isso e tem algumas histórias ali que eu acho muito legais. E introduz a minha personagem favorita, que eu queria ver eu podia ver uma série paralela da Robin com o Steve, assim, tranquilamente. Ela tem pra mim, o arco mais interessante daquela temporada. E é verdade, quando os russos entram também, fica tipo, por que eu tô vendo isso? E o final da terceira temporada é um ponto baixíssimo, assim, que o penúltimo episódio, esse que o Alexandre falou, que a Eleven vai pra cidade e conhece outros números, entre aspas, eu acho, né? Refugiados, tipo os X-Men. E é super genérico, Bad Girl, não funciona em absoluto. É tudo ali horrível. Daí ela volta, eles sacrificam o Hop e imediatamente na cena pós-créditos, aí já vão ver spoilers, eu avisei. Eles já revelam que o Hop tá vivo ainda, e pra mim mata, assim, poderia ser um gancho legal pra terceira temporada. Pra mim, aqui, eu digo, criadores de séries e coisas, prestem atenção em mim. Se vai matar um personagem, ele tem que ficar pelo menos uma temporada fora de circulação, tá?
Matar pra voltar na temporada seguinte, não tem graça. Isso teve com Game of Thrones também, né? Quando Demais, sim. O Jon Snow, teve a morte do Jon Snow, que foi, acho que no Aquilo final sim de foi uma temporada. morte. Quem morreu fui eu vendo aquela série. Enfim. Não, só tenho que fazer um parênteses. Eu tenho que fazer um parênteses. Faz. A personagem que o Rafael citou, a Robin... Que é a ela Maya interpretada- Hawke, por sinal. Ela é interpretada pela Maya Hawke, que é filha do Ethan Hawke e da Uma Thurman. E que são amigos do podcast aqui. É verdade. Infelizmente, E o Ethan Hawke... o ator Leonardo não favorito tá aqui, do- então eu posso falar baixinho. O Ethan Hawke e a Uma Thurman são grandes atores, então ela tem uma herança boa, positiva. Quando o Leonardo tá falar aqui, eu em tenho que Leon- falar mal do Ethan Hawke. Falar em Leonardo, sabia que vai sair o Mortal Kombat 2? Acho que a Me gente fez- não falou ainda. Ainda bem que tu Me lembrou fez do Leonardo. lembrar. Sim, pois é, curioso. Mas a gente não falou ainda, tá? O Leonardo não tá participando desse episódio, não porque ele não gosta da gente, não porque ele não pode, é porque ele não viu Stranger Things ainda. Então, assim, ó, Ai, Leonardo. se vocês querem ouvir opiniões do Leonardo sobre Stranger Things, enchem um saco dele, vão lá nos comentários, vão no Twitter dele, façam um abaixo-assinado. Isso, porque- faz com que ele assista tudo Exato. antes da parte 2. Exato! E daí, 1º de julho, quando a gente se reunir pra fazer um review geral, assim, ele já nos alcançou e pode nos acompanhar, de repente. Exato. Fica a dica. Mas Eu fala, queria Alexandre. mandar um abraço pro Dr. Leonardo. Isso. Dr. Wittmann. Mas diga, Alexandre, você tá falando da Maya Hawke? Não, é só isso, só pra dizer que ela é amiga do podcast aqui, que é filha do Ethan Hawke. E, aliás, da ela Uma é Thurman. parecida com a mãe, né? É, bastante. É E verdade. tem algumas caras que ela faz enquanto fala que me dá flashes de Ethan Hawke e me deixa desconfortável. Num bom sentido. Me pega de surpresa, assim, eu fico, uau. Verdade. Realmente ela é filha do Ethan Hawke, como também é muito estranho. Mas ela é muito boa atriz e tá muito bem. Ela é muito carismática também, né? Isso. Boa atriz. Isso eu posso dizer agora, assim, ó. Antes da gente entrar na próxima temporada, eu vou falar um statement que serve pra todo mundo, com uma exceção. Daí vamos ver se vocês concordam comigo. O elenco é universalmente bom. Ponto. De cabo a rabo. Exceto o Finn Wolfhard, que faz o Mike, que eu acho um cara que ficou insuportável depois da 2ª temporada. Olha, cara, eu devo concordar que na última... Eu não lembro muito ali da 2ª e da 3ª. Na 3ª um pouco mais. Mas ele foi... Não o ator, né, obviamente, né? Mas ali o personagem, ele foi ficando cada vez mais chatinho. Quando começou a resumir ele a romance com a 11, Isso. estragou bastante. Parece que agora ele é só isso, entendeu? Ele é o namorado da Eleven e acabou. É só isso que o cara é. eu concordo. E eu acho que Meio tem que mataram o personagem. Eu falei pra Bi que eu acho que talvez o personagem mais linearmente que eu gosto, assim, que talvez seja mais linear durante a série, é o Dustin. Sim, pra mim, total. ele é sensacional sempre, cara. Ele é muito carismático, ele é muito bom aquele ator. Ele é consistente, né? O personagem ali é bem... Eu lembro de Stranger Things e a primeira imagem que vem à cabeça é a imagem dele, sabe? Que eu acho que a presença dele é muito forte. Eu gosto muito dele. E assim, depois da 3ª temporada e com esse pensamento sobre esses personagens e atores, a gente esperou inacabáveis 3 anos. Que tá, teve uma... eu dou um desconto porque teve a pandemia no meio, acho que atrasou as gravações por um tempo Foram também. 84 anos. E daí, finalmente, esse ano anunciaram que ia sair a temporada. Já deu tempo suficiente que eu tô com sede de Stranger Things de novo. Exato. E... O que eu mais vou dizer? Daí, quando saíram as informações da duração dos episódios, eu fiquei com o pé um pouco atrás. Eu fiquei... Eu também. Isso me parece me cheira mal. Daí, quando saiu a outra informação de que os 2 últimos episódios, um deles tem 2h30 e eles não vão ser lançados junto com a série normal, eu fiquei 2 pés atrás. Basicamente são 7 longas-metragens, né? Nessa temporada. Não, eu tava vendo... mais de 1 hora. Esses últimos 2 episódios somados, eles têm a duração de metade de uma temporada normal do Stranger Things. São 2 episódios. É muita coisa. Exato. Mas enfim, chegamos finalmente à 5ª temporada. Ela está entre nós. Nós estamos na hype.
Quarta temporada. Eu vou cortar aqui pra ver. Aqui, ó, aqui vai ter um corte. Uau! Tu vai ver pular a minha imagem. Porque eu errei e agora... Não vou. Eu vou deixar tudo na íntegra, mas as pessoas vão se divertir. O Falha Nossa sempre fez sucesso, sempre vai fazer. Mas enfim, chegamos à quarta temporada e eu queria saber de vocês. Vamos por partes. Primeira coisa, o que vocês acharam da história geral dessa temporada até agora? Da quarta temporada? Da quarta temporada. Cara, e eu não sei porquê, tá? Mas eu não sei se geralmente... Talvez também tenha esse elemento da saudade. De ter ficado tanto tempo sem esse universo. Que acabou gerando uma surpresa que me remeteu à primeira vez que eu vi Stranger Things. Assim. Tipo, essa quarta temporada me remeteu à experiência que eu tive vendo pela primeira vez. Isso foi muito bom. Cara, eu vou te dizer que eu gostei muito dessa temporada. Eu não sei. Tipo, eu ouvi críticas já. Eu até concordo com algumas críticas e tal. Mas, no geral, eu consegui me relacionar muito bem com as personagens. Eu não sei, eu acho que por a gente já ter uma bagagem, já conhecer mais as personagens, fica mais fácil também. E essa série é impressionante a capacidade que essa série tem de apresentar novas personagens carismáticas, assim, que tu te relaciona na hora, assim. Como é que é o nome da... Pergunta. Vocês são pró ou contra Argyle? É o amigo maconheiro do irmão do... Pois é. Ele é chato. Esse personagem talvez seja uma exceção, porque... ele quer ser engraçado, o Rafael cara. já jogou no meu contrapé, assim, já começo... Sempre. Isso aí, Rafael, isso aí. Tá certo, Quebra as pernas. Tá certo. É a exceção que confirma a regra. Eu ia falar da namorada do Dustin, cara. Como é que é o nome dela? Eu esqueci agora. Esqueci o nome dela, mas, cara... Eu também. Ela aparece na terceira temporada primeiro. Sim. E ela aparece pouco. É uma das histórias mais legais da terceira temporada, porque ela fica... É a Suzy. Fica misteriosa e daí no final confirma... A gente passa a temporada inteira pensando que ela não existe, que é uma invenção do Dustin. É uma das reviravoltas que eu achei mais divertidas da terceira temporada. Eu sou um defensor da terceira temporada. Aquela personagem é impressionante. Tu precisa de pouquíssimo pra se identificar com ela. Ela é muito legal. Então, tipo, e a série faz isso com vários. A Robin também, entendeu? E é difícil isso, cara, porque como a gente tem uma bagagem assim de se relacionar com as personagens do núcleo inicial, às vezes, sei lá, tu poderia não dar a mesma atenção para os novos personagens. A série consegue que tu faça isso. Essa temporada é uma temporada, eu acho que ela ficou bem blocada. Assim, ela tem núcleos muito bem divididos e situações e tramas muito bem definidas, né? Então ela vai e volta. Parece até uma linguagem de novela, às vezes. Tu tem um núcleo tal, no lugar tal, fazendo tal coisa. Né? Eu já vi críticas dizendo porque tal núcleo não me interessa. Eu fico sempre esperando voltar para um outro núcleo. Tá? Pro núcleo de Hawkins. O núcleo de Hawkins é o que é o mais legal, né? É o mais interessante, talvez. Sim. Só que, para mim, cara, eu não tive essa experiência, sabe? Eu me interessei por todos os núcleos ali. Talvez o núcleo da Joyce com o resgate do Hopper seja o mais enrolado ali, o mais arrastado, talvez, né? Mas ainda assim... Temos dificuldades com esse núcleo. Confesso que temos dificuldades. Ainda assim... esse talvez seja o núcleo mais problemático em termos de narrativa, mas ainda assim não me comprometeu para mim. Assim. Então, eu, no geral, gostei dessa temporada. Até agora, da primeira parte. Capítulo 1. Da primeira parte. Bibiana? Então, contrapõe o Alexandre. Concordo com o Xande de que... Não, em parte. Da saudade, sabe? Muito tempo, 84 anos esperando. Tá? Deu aquela saudade mesmo. Apesar de... E eu acho que eles... Não sei, né? Se ouviram as críticas, porque... Deve ter chegado até os ouvidos dele. Com certeza. Que não foi o que tinha sido lá na primeira, né? Foi decaindo. E aí, eu tava com saudade, mas eu não tava assim, isso mega empolgada. Obviamente eu queria ver, mas eu não tava mega empolgada. Aí a gente começou a assistir, acho que a gente viu umas 3 críticas de 3 pessoas que a gente curte bastante, e só crítica positiva.
Aí, sem spoiler, né? Eu falei, tá, eu agora estou um pouco mais empolgada para assistir. E assim, quando começou, eu ainda não tinha me pegado, entendeu? Porque cada vez que eu olhava a Eleven, é assim, ó, à medida que o cabelo vai crescendo, eu ia perdendo o interesse nela. Sim. Quanto mais crescia aquele cabelo, menos interesse eu tinha naquela garota. E só que daqui a um pouco as coisas, né, se modificam. Eu falei, ai, tá tudo muito chato, entendeu? Tipo, ela sofrendo bullying na escola, sabe? Querendo passar aquela imagem pro namorado de que tá tudo certo, tá tudo ok. Justamente o Mike sendo só o namorado dela e nada mais na vida, né? Virando aquele adolescente chato, sabe? Que só pensa em uma coisa apenas e quer ser irritante com todo mundo, porque eu sou adolescente, eu tenho que ser irritante, sabe? É. Mas as coisas vão entrando nos eixos, entendeu? Assim, nos eixos que se refere ali à primeira temporada eu acho que depois do primeiro episódio, no final do primeiro, não lembro ao certo, as coisas começam a se modificar. E aí eu já começo a ficar mais interessada. Essa divisão aí por núcleo, eu gosto bastante da Max, bastante daquela guria. Sim. Tanto da personagem quanto da atriz, gosto bastante mesmo. E ali é uma das núcleo, protagonistas dessa temporada, né? A Max. Pois é, a Max meio que divide já... com a Eleven o protagonismo dessa temporada. E a Shady 5 aliás, da show. É uma das melhores coisas que tem na terceira temporada, é essa menina, né? E esses núcleos divididos, eu não vejo muito problema nisso, só que eu vejo problema na existência de alguns. Por exemplo, ali da Joyce, né, com a Saga, junto com aquele outro amigo, que eu não lembro o nome, que fala russo, que vão até... Ai, meu Deus, quando vão até o Alasca, aquela aventura, sabe, pra tirar o cara de lá... Dane-se que o cara tá lá, entendeu? Pra mim, ele já poderia, sinceramente, ter morrido, sabe? Acabou realmente. Me desculpa quem gosta do personagem, sabe? Por mim, ele já poderia ter morrido de fato, porque, assim, ó, até agora eu não vi... O porquê dele tá lá, né? Exatamente, pra história central, sabe? Não, parece que realmente é uma historinha ali que tá andando paralela. Se ele vai ser importante na parte 2 ou na quinta temporada, não sabemos. Agora, pro que eu vi até agora, é uma história paralela. E pra mim não faz a menor diferença, sabe? Parece que é só uma motivação pra deixar aquelas crianças sozinhas, né? E eles poderem sair pra resolver ali o problema central. Sobre os personagens novos, tipo, aquele russo, né? Não curto, porque é justamente desse núcleo. O Yuri? O personagem... Eu só vou abrir um parênteses rapidíssimo. Eu concordo em gênero, número e grau, como tu falou até agora. Eu concordo também com o desinteresse na história do Hopper. Mas se tem uma pessoa que sustenta esse núcleo sozinha, é o Yuri. É o russo. Não é o Yuri, desculpa. É o cara, é o policial da prisão. Sim. Aquele ator é fenomenal. Aquele ator é bom. Eu fiquei pensando, cara, eu quero ver esse cara o tempo inteiro. Só que ele tá a parte pra mim mais chata da série também até agora. Desculpa, pode seguir falando. Não, tranquilo. Você queria fazer Não, aí o que eu ia falar do... Meu Deus, esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Não, capaz. Dos personagens novos, tu tava falando Isso, assim, ó, o problema eu não vejo na personagem, mas na escolha do ator, sabe? É o Ed? O Ed. Eu tenho o melhor comentário assim, sobre a aparência desse cara. Tipo, eu não tenho nada contra o ator, eu acho que até ele é bom, né? Ele tá mas bem? assim, ele tá ele não é um adolescente, entende? Tipo, ele nem passa por adolescente. Eles até Quando falam eu olhei, assim... o Ed é um amigo mais velho que a gente tem. Eles fazem menção a ele ser mais velho. Ele é um repetente ali no colégio, com certeza. Mas ele é muito repetente, ele era pra estar já formado na faculdade, gente. Não dá. Vocês viram o Guerra Civil do Capitão América? Não.
Eu vi, mas Eu faz não vi. tempo. Tá, só pra contextualizar, no começo daquele filme tem uma sequência que mostra o Robert Downey Jr., o Tony Stark jovem, só que é o Robert Downey Jr. atual, com Sim. modificações em CG no rosto dele pra parecer mais jovem. Sim. Esse ator que faz o Ed parece o efeito especial da cara mais jovem do Robert Downey Jr. Ele tem a Coitado. cara do CG. Sabe que ele me lembrou? Que... Tu conhece o Brian May, guitarrista Sim, do Queen? sim. É, Me lembrou aquele estilo verdade, do Brian May. verdade. Aham. Desculpa pelo Capaz? imprevisto. É imprevisto, não tem que pedir desculpas, não é? Tá, onde é que a gente tava? Falando do Ed. Né? Falando do Ed, é. Isso. Não, o que eu ia dizer é que o Ed, ele tem essa cara de ser um cara bem mais velho. Apesar de ter explicação que é um aluno repetente, ele tem cara de quase 30 anos, né? Uhum. E pra mim é uma marca dessa temporada, assim. Todo mundo tá com cara de muito mais velho. Pois é. Isso causa um certo estranhamento no começo, né? É. Porque, se eu não me engano, essa temporada é uma sequência direta da terceira temporada. Se passa 6 meses depois. É, tipo... E passa 6 meses e tá todo mundo 6 meses ou um gigante, ano, né? não sei, é. Hein? Hoje em dia, esses jovens crescem rápido. É, o Finn Wolfhard é um que tá muito grande, tipo, é muito alto. Aham. Mas eu vou dizer, eu tenho uma opinião aí também controversa sobre isso. Pra mim, nada mais autêntico pros anos 80 que filme de colégio com atores de quase 30 anos de idade fazendo papel de adolescente. Pode ser. Todos os filmes da década de 80 são isso. Os Vai caras ver lá aproveitaram como referência, né? É, exato. Vai ver lá aquele curso de verão que os alunos todos têm as barbas... Dá pra ver as barbas por fazer. Aham. Meu Deus. É. Maquiagem mandou lembrança. Uhum. Cara, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam, porque agora eu lembrei que eu acho que uma das melhores coisas dessa temporada. O que vocês acharam do vilão? Porque pra mim é uma coisa que eu achei interessante comparado à segunda e à terceira temporada. Essa questão de ter um vilão mais bem definido, assim, um cara mais... Uma coisa mais personificada. É, eles tentaram na segunda e na terceira, que é com o Mind Flayer. E desculpem, pessoal, eu não sei o nome em português. Se alguém souber. Mas ele era pra ser meio que o personagem central, o vilão central da série. Mas não funciona, né? Porque é uma fumaça gigante do mundo invertido que a única relação que a gente tem é ele possuindo pessoas e falando. Então, tipo, o Vecna dessa temporada eu achei bem mais interessante. É, pra mim, claramente inspirado no Fred Krueger. Uhum. Aliás, essa temporada tem muita coisa de A Hora do Pesadelo. Inclusive, o ator que faz o Fred Krueger tem uma ponta. O Dustin Isso eu ouvi falar também. xinga alguém falando da Hora do Pesadelo também. Xinga não, só fala, só comenta. Porque os roteiristas não resistiram à tentação de... a gente já tá fazendo 300 referências à Hora do Pesadelo. Não, mas vamos explicitar isso. As pessoas não entenderam. Não, mas eu acho que tem uma citação a Fred Krueger. Literalmente, assim, citando. Tem? Sim. Citam o nome do Fred É, Krueger. exato, isso que eu tô falando. Que os roteiristas não seguraram. A temporada inteira já tá fazendo referência com sonhos e alucinações. Tu não sabe se a pessoa tá dormindo ou se ela tá acordada. Tipo, pra mim tava tudo funcionando. E daí eles têm que citar especificamente, isso me irritou um pouco. Mas fora isso eu achei legal, assim. Acho que a ideia e a execução bem bacanas. E o Vecna é um vilão mais interessante já de cara. Sim. O que eu gostei, só pra concluir Visual ali dele é dessa quarta temporada, porque algumas coisas eu ficava me perguntando e perguntando para os outros, entendeu? Eu não vi algumas relações, eu não entendi algumas relações, sabe? E... Tá, tu não tem que explicar absolutamente tudo, não tem, mas eu quero saber a origem de algumas coisas, entende? Uhum. E tu consegue, né? Foi estabelecido certas coisas e ok, eu aceito certas coisas, mas outras eu preciso de uma explicação razoável para isso, né? Para fazer sentido na minha cabeça. E eu gostei dessa quarta temporada porque muitas coisas são esclarecidas, sabe? Assim, aí tu começa, agora sim, agora eu entendi, sabe? Eu gostei disso. Gostei também do vilão. Principalmente ali, eu achei o último episódio muito interessante, sabe? Porque toda hora dizia assim, meu Deus, cadê os poderes dessa garota? Cadê os poderes desta garota? Eu quero ela de volta. Foi por ela que eu me apaixonei, não foi por essa cabeluda. Sim.
E aí, e as coisas começam a voltar, sabe? E muito bom, muito bom. Gostei do embate entre os dois, sabe? Só achei muito, muito, muito explicativo. A gente já sabia que, né, que o Vecna era o número 1, né, o 001. E aí, aquela última, acho que foi a última ceninha, né? Que mostra ali a tatuagem. Mostra a tatuagem. Aquilo ali não precisava, né? Mas enfim, gostei bastante, assim, principalmente do último episódio. Achei bem empolgante, sabe? Eu concordo contigo que eu acho que eles telegrafaram demais, mas ao mesmo tempo eu acho que se eu fosse mudar alguma coisa, eu tiraria algumas telegrafadas e deixava a revelação da tatuagem, porque eu acho que aquela sequência eu achei muito bonita, assim, muito legal. É tratado como uma revelação, é só que pra mim a revelação não funciona. Eu já sabia também. Aquele personagem, no momento que ele aparece, eu fiquei, tem alguma coisa com esse cara. Daí quando a gente vai explorando a história do pai dele e tal, já tô vendo onde as peças vão cair. E elas caíram exatamente onde eu achava. Não, eu até vou te dizer, eu não achava que um era outro, entendeu? Que era a mesma pessoa. Mas eu começo a desconfiar quando ele aparece 1, 2, 3 vezes, assim, quem é esse maluco, entendeu? Por que estão dando ênfase pra esse cara? E aí começa a fazer referência ali à história do pai dele e tal. Falei, bom, alguma coisa esse cara tem, vamos ver até onde vai levar. Se a gente vai descobrir alguma coisa aqui. Eu queria ressaltar também que a série eu acho que ela faz um uso muito bom, tanto de efeito prático quanto de efeito de CGI. Sim. Porque assim, o Vecna é uma roupa. É uma roupa. É uma roupa, é muito bom. Sim. É incrível aquilo. Muito bom. Ele é efeito prático, né? E detalhe, só um detalhezinho antes do Alexandre concluir, que eu li já bastante a respeito da roupa do Vecna. Ela tinha uma saída de emergência pro ator ir no banheiro. Porque ela demorava um tempão pra ser colocada direitinho, mas tinha um jeito de sair. Sim. Que não demorava nada. Sim. Eu li que demorou, acho que 9 horas, alguma coisa 9. assim. Demorava. Rafael, desculpa aí, Xane, uma dúvida. É o mesmo ator que faz o Vecna? Excelente pergunta, não sei dizer. Eu imagino que deva ser, né? Tenho curiosidade. Sim, é o mesmo cara que faz os dois. Massa. E eu falei do CGI também porque tem todas as cenas de rejuvenescimento da Eleven. Essas eu achei desnecessário. Tu achou? Não, achei. Talvez desnecessário, mas eu achei que ficou... Não sei, eu achei bem feito, cara. Eu sei que eles usaram uma outra atriz, né? E eu acho que eles fizeram aquela substituição facial ali, né? Digitalmente, né? Pra mim, alguns planos funcionou e em outros deu uma estranheza, assim, que parecia parecia realmente um boneco com a cara da Eleven colocada, assim, me deu estranheza. Não sei, eu achei que funcionou. Mas, assim, o que eu achei mais impressionante realmente foi o Vecna, né? Foi o vilão. Sim, sim. E todo o conflito dele, desde o começo, ele é... Cara, dá até um certo... Leva mais para uma ambientação de terror, assim. Dá um certo... nervoso, assim, o jeito que ele faz para matar as vítimas, sabe? Tipo aquela coisa. Sim. Todo aquele ritual de elevação, a pessoa flutuar e daqui a pouco começar a quebrar os ossos, afundar os ossos da face, afundar os olhos, sabe? Tipo, é tudo muito visualmente impressionante, né? E eu acho que isso também dá uma força para a série. E não sei se tu percebeu, Alexandre, mas a maldição do Vecna funciona que nem o Drag Me to Hell, o Arraste-me pro Inferno. É 3 dias, no primeiro dia tu começa a ouvir coisas, no segundo tu vê o Vecna e no terceiro ele te destrói. Olha aí, mais uma referência. Não é legal. O quê? A Vi não gosta de Arraste-me pro Inferno. Baita filme. Não. Fiquei traumatizada com o Gabriel. Tá, mas eu vou... Eu preciso falar... mais popular do podcast. Exatamente. Eu preciso falar... Em questão de história, assim, eu vou dizer já de cara... Os episódios não precisavam ser tão longos. Não precisava ser tão longo. Aliás, tem muita enrolação, muita repetição de informação. Tipo,
não tem um episódio que eu não achei, pá, essa parte, principalmente a história do Hop, que repetiu informação, não andou, e eu voltei pra ela umas 4 vezes. Quantos monólogos do David Harbour eu preciso na minha vida? Não muitos. E ali já me deu demais. E tem outras coisas, assim, tipo, o senso de humor da série, que tinha um clima mais... Era mais orgânico, eu diria. Vinha mais dos personagens. E nessa temporada, é assim, uma ilustração clássica de um fenômeno que o pessoal chama de flanderização. Não sei se vocês sabem o que é. Não. É quando tu começa a tua série com um personagem... É inspirada pelo Flanders, dos Simpsons. Que no começo da série era um vizinho que tinha alguns traços de... ele é um cara meio religioso, meio bobalhão, bababá. Só que conforme os Simpsons vai andando e as pessoas têm que escrever novas histórias com ele, não sei o quê, esses elementos que são tipo só traços de personalidade vão tornando coisas que definem ele por inteiro, assim. Tipo, daí ele vira só uma paródia de si mesmo. No Friends, isso também com o Ross, que é uma pessoa crível na primeira temporada, com algumas... é um pouco neurótico, um cara, mas é um bom amigo, é um cara legal. Sim. Tipo, até certo ponto meio melancólico, é um cara romântico. E na última temporada ele só é um cara nervoso e estourado e fora da casinha. E tipo, pra mim isso acontece com todo mundo quase no Stranger Things. O próprio Dustin vira só uma máquina de fazer referências e piadas one-liners. O ator se vê muito bem, mas basicamente isso. A Eleven, agora ela é a pessoa mais desajustada do planeta. Tipo, ela não põe nenhuma roupa normal pra si no colégio, tipo, de uma maneira que não é crível. Tipo, ela vai vestida como uma velha de 80 anos, fica em casa quando tá sozinha. Exato. E isso foi me incomodando, assim. A própria Robin também, apesar de só estar numa temporada, parece que pulou, assim, de uma primeira pra uma 7ª temporada da série. Que agora não, ela só é desajustada. E o fato dela ser um personagem queer, a gente não vai nem mencionar agora. Tipo, ela tem 2, 3 falhinhas que relacionam com... Ela se relacionar com mulheres, mas ela não beija ninguém, não fica com ninguém, não tem nenhum outro personagem envolvido nisso. Inclusive, aí vem minha frustração com o Will, que também é... Tipo, eles dão todas as dicas que esse vai ser um personagem que vai ser gay, mas não vai pra lado nenhum. Ele só fica o tempo inteiro olhando pro Mike meio... Isso, de uma maneira meio perturbadora, sabe? E tu fica, o que eles estão fazendo com isso? Exato, isso daí é uma coisa que me incomodou, que, assim, na primeira ainda não tava muito definido, mas ali, a partir da segunda, pra mim, claramente, ele é um personagem gay, né? E não desenvolvem isso, ele fica olhando, assim, pro Mike, parece que ele é apaixonado pelo amigo, é muito estranho isso, sabe? Dá uma... Porque sabe que daquele mato não sai coelho, entende? Não tem nada a ver. Eles são amigos, ponto, exato, eles são amigos. O cara ser gay ou não faz a menor diferença. As coisas não se misturam assim. E não desenvolvem isso, sabe? Parece que não é importante, sabe? Vamos matar esse traço da personalidade do cara, porque isso não é importante. Só que tem várias coisas que não são importantes pra história e estão ali. Tem vários tempos de tela, tipo... Quanto tempo a gente aguenta da Eleven e do Mike se pegando, que é totalmente... acontece uma vez, a gente já entendeu, mas não, a gente repete horrores. Mas agora a Robin tem uma namorada, ou uma ficante, ou o Will tem um namorado, não pode. Isso parece que muito frustrante. Isso daí vai atrapalhar o desenvolvimento da família tradicional brasileira, sabe? As crianças podem, né, olhar isso e, ai meu Deus, meus filhos vão virar homossexuais, sabe? Pra mim é nesse estilo, sabe? E só que outras coisas extremamente violentas acontecem e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Essa parte realmente eu não curto, eu acho bem estranho, principalmente do Will, que é ali, enfim, né, um protagonista praticamente. Eu tava pensando nisso. Talvez a profusão de personagens, essa série tem muitos personagens, dificulte um pouco a quantidade de nuances que tu pode ter ali, né? Mas ao mesmo tempo, como vocês falaram, talvez a série ter episódios longos nessa 4ª temporada, eles poderiam ser mais utilizados para desenvolver essas nuances e não se debruçar apenas nos estereótipos, né, já estabelecidos
sobre essas exato. personagens, né? Exato. Então, eu acho que essa visão é bem interessante. Eu concordo com isso. E, inclusive, assim, momentos... outro sintoma de ter vários personagens é a necessidade de quebrar em vários núcleos. Isso pra mim é claro também. Tipo, se botar 8 pessoas nas mesmas cenas o tempo inteiro, tu não vai ter uma história pra contar, praticamente. É muito difícil. É que ali na primeira, né, até tinha essa divisão, só que eram menos pessoas, né, e parece que tava todo mundo por um mesmo objetivo, né. Agora sim parece que, como eu falei, são histórias paralelas, né, que estão andando ali e com aquele grupinho fechado, e deu. Mas não me entendam mal, tipo, separar os personagens eu acho legal e sempre, quando tem um grupo, é legal tu quebrar às vezes pra, inclusive, juntar personagens que a gente nunca viu juntos na mesma cena. Tipo, nessa temporada, inclusive, tem uma sequência que eu acho genial, que é a Robin e a Nancy investigando um cara que é um serial killer, que é engraçadíssima, a interação das duas é incrível. Tipo, elas têm uma química muito boa e a história em si fica legal ali, dá um up. A cena em que elas vão no sanatório e conseguem falar com ele é uma das minhas favoritas, assim. Tipo, essa sequência toda eu acho muito interessante. Personagem interessante também, é Victor Creel, alguma coisa... Isso, Victor Creel. Victor Creel, personagem interessante também. É um personagem até bem desenvolvido, com flashbacks e tal. Que a versão velha dele é o Robert Englund, que é o Fred Krueger. Sim. Com os olhos arranhados e tudo. Eu gosto bastante dessa interação aí também. Eu acho que a personagem da Nancy deu uma retomada boa, assim, com essa relação. Muito boa, essa relação dela com a Robin fez crescer a personagem dela também, né? E, também, esse núcleo aí, todo essa investigação do núcleo de Hawkins funciona, mim, é a minha parte favorita dessa temporada, assim. Esse núcleo. O irmão do Mike, o maconheiro lá, eu não sei ainda por que tá na série. O ator tem cara de rockstar de 50 anos de idade, drogadão. Tipo, não encaixa mais em nada, ele não se relaciona com nada, ele só tá lá pra fazer piada agora. É muito estranho também. Sim. O personagem, assim, meio que virou 180 graus, né? Apesar de que ele era aquele carinha preocupado, né? Enfim, aí virou só quero fumar maconha, tô de boa aqui. É mais ou menos isso. Exatamente isso. A série também ensaia algumas discussões que ela talvez não aprofunde tanto quanto ela poderia. Ela faz uma crítica ao extremismo religioso ali, se for perceber. Sim. No núcleo do... o líder do time de basquete, que... Eu até Peraí. O ator que é o Brad Pitt Jr. Eu falei pra ver. Esse cara parece um personagem estereotipado do Brad Pitt. Ele fala igual, ele tem uma cara parecida, o cabelo do Brad Pitt, clássico, antigo, logo que ele cortou o cabelo. Porque antes ele tinha cabelo compridão. Cara, é uma coisa incrível, ele fala que... Ele é muito parecido, assim. Não é tanto a fisionomia, mas é mais a forma de atuar. O estilo. A expressão, como ele se porta é muito Brad Pitt. É muito... E ali tem uma discussão, né? Toda essa... Eles veem aquele grupo de RPG como um grupo de satanismo. Satânico. Sim, mas isso é baseado numa coisa que aconteceu mesmo nos anos 80, que é o que ficou chamado como Satanic Panic, que justamente teve uma empurrada da mídia em geral para vender o Dungeons & Dragons como está pervertendo a nossa juventude, o pessoal tá saindo da casinha e cometendo suicídios e matando gente. E, tipo, os conservadores em geral da época se atrelaram forte, assim. Sim. Não, eu acho que até hoje isso tem alguma visão sobre isso até nos games, né? Nos videogames. Sim, total. Claro, cada vez menos, mas sempre ficou com essa imagem de que... essa imagem de que, sei lá, se tu joga um game de terror ou de tiro, ou de tiro. Sei lá, vai virar assassino. Tu vai fazer a mesma coisa na vida real e, tipo... Não... Mas isso daí que tu falou desse fanatismo religioso, não sei se tu desenvolveu tudo, esse personagem aí, o líder ali do time de basquete, é uma crítica, né? Porque fazer justiça com as próprias mãos, o cara nem sabe se foi o
o Ed realmente que fez aquilo com a namorada dele, sabe? Essa justiça cega, né? E muitas vezes errada, né? Porque, enfim, tu não é ninguém pra julgar, sabe? Sim. Tu nem sabe se foi realmente a pessoa, tu já assume que aquilo ali é uma verdade absoluta e vai lá fazer justiça com as próprias mãos. E eu gostei, assim, dessa abordagem, sabe? Sim. E assim, cara, eu achei... Essa é uma parte da história que eu acho legal, só que, de novo, é uma coisa que se arrasta, assim, por todos os episódios e podia ter sido resolvida... Quer dizer, não é resolvida nessa temporada ainda, mas podia ser resumida um pouco. Tem várias coisas que ficaram... não precisa. Por que eles demoram tanto tempo pra se dar conta que o Lucas anda com aquela gente? O Lucas deve andar com o Dustin e o pessoal o tempo inteiro. Não devia ser surpresa pra ninguém. Sim. Tipo, ali aquela revelação pra mim não funciona em absoluto. É verdade. O personagem do Lucas, ele tem um desenvolvimento diferente nessa temporada, né? Porque ele tem essa narrativa de exclusão, né? Inicialmente, né? De estar mais não pertencendo, estar no meio de dois grupos, né? O que eu gostei, porque eu cresci como um cara que sempre foi nerd, jogava RPGs, jogava videogames, mas ao mesmo tempo gostava de futebol, andava com o pessoal da turma de futebol, fazia parte do time de futebol do colégio. Então, tipo, eu vivia bem essa dualidade. Eu não era a estrela do time, nem fiz gol de título, nem nada assim. Mas, tipo, eu vivia essa dualidade um pouco. Eu sentia amigos que... hoje eu não posso, eu tenho treino de futebol, eu não posso porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu sentia essa pressão de gente falar piadinha pelas minhas costas, de dar indireta. Tipo, tu era mais legal, tu andava com a gente, não sei o que. Isso eu achei legal de ver na série. Eu acho que também é um tipo de crítica, porque, tipo, muitas vezes ele fica numa posição de ter que escolher. Né? E talvez não fosse o caso de escolher, dele ter que escolher, entendeu? Ou tu é uma coisa ou tu é outra, né? A grande verdade da vida é que a gente não precisa escolher praticamente... Muita pouca coisa que a gente precisa definir e seguir a vida inteira. O resto tu pode ir dando e faz parte. É legal tu ter várias experiências. Isso daí eu acho bem incrível, assim, nesse personagem, mas adolescente porque... é muito assim, né? Tu faz parte de uma cena e aquela cena te define. Exato, parece que é talvez o menos estereotipado, né? A criatura ali mais crível, porque justamente por isso, sabe? Ele... Na verdade, isso já aparece ali na primeira temporada, ele meio que se sente excluído, né? Ali do grupo quando a Eleven chega, enfim. Total, Mas aí, nessa última temporada, ele pode sim, ele é nerd desde pequenininho, depois ele descobre ali a paixão pelo esporte, não tem problema nenhum tu gostar de duas coisas, de três coisas, sabe? Eu gostei, assim, bastante dessa abordagem que deram pra ele. E como ponto de conflito eu acho legal, tipo, a relação, o time vindo atrás dele e tal, tudo bacana, eu só acho que tinha que ser reestruturado um pouco ali. Outra personagem... Fala, vai fundo. Eu ia passar para Max agora. Sim. Que o desenvolvimento psicológico da Max eu achei interessante, cara. Algumas vezes um pouco estereotipado, mas eu achei, no geral, interessante o desenvolvimento interno dessa personagem, porque ela foi uma personagem que terminou a terceira temporada com um dos maiores traumas da série, né? Que foi ver o irmão sendo assassinado brutalmente, tipo, sendo morto brutalmente na frente dela. Vamos abrir uma leve gavetinha aqui. Talvez o único momento em toda essa série em que algum personagem tem uma resposta humana para o que tá acontecendo. Porque eu não lembro de ninguém, tipo... Ok, não foram os outros que perderam irmãos, mas tava todo mundo lá lutando com uma criatura de outra dimensão. E, tipo, ela tem a reação mais humana. Os outros estão vivendo a vida normal já. Tipo, eu aceito porque, enfim, é uma série fantástica. Faz parte, queremos isso. Mas é engraçado, assim, essa justa posição que eles fazem. Mas eu gosto muito da sequência dela com a psicóloga e... Sim. E, bom, eu acho aquela atriz fantástica. Eu só não gostei muito de como eles fizeram ela afastando o Lucas dela. Que, tipo, entendo a ação em si, mas parece uma coisa meio forçada, assim. Ela não... Exato. Ninguém expressa muito bem e fica por muito tempo se arrastando até alguém falar alguma coisa a respeito. Que ok, entendo que adolescentes têm dificuldade de se expressar às vezes, mas mesmo assim, como série,
parecia um pouco de melodrama meio barato. Em pontos. Também achei. Esse tipo de coisa que eu falei, que é um pouquinho forçado também, concordo. Mas eu gosto, por exemplo, de como ela lida depois que... No primeiro momento, ela tem também uma personagem que está distanciada, né? Nitidamente distanciada de todo o grupo. E depois que as coisas começam a acontecer, né? Inclusive com ela, do vilão, do Vecna. Também, outro momento sensacional da série é toda a sequência com a Max. Tipo, quando ela começa a sofrer as visões e fica claro que ela é a próxima vítima, é muito intenso. Sim, o jeito que ela lida com isso. Por exemplo, a questão dela começar a escrever para as pessoas, tentando lidar com uma iminente morte, né? Uma possível... a consciência repentina da própria finitude leva ela a perceber que eu tenho muita gente que gosta de mim, eu preciso falar para essas pessoas. Aquilo é muito bonito, isso é muito legal, sabe? E a carta que ela escreve pro Billy, que é o irmão dela, que ela odiava e que morreu na 3ª temporada, também é uma coisa tocante demais, assim. E também uma das coisas que eu acho que vai ficar mais marcadas nessa temporada, e o pessoal já começou a discutir isso em redes sociais e tal, qual é a música que tu colocaria no teu fone de ouvido se o Vecna tivesse vindo atrás de ti? Essa acho que a gente tem que acabar o podcast nessa pergunta. Segura na manga que nós vamos ter que fazer isso aí. Boa, não, mas é toda essa... Talvez essa seja a personagem dessa temporada, pra mim, assim. Talvez a mais marcante dessa temporada. É a Max. Mas seguindo em frente, o que vocês acharam da história da Eleven nessa... Eleven, 11? Como é que a gente vai... Eu pensei a mesma coisa, cara. Eu pensei exatamente agora, eu ia perguntar pra vocês o que vocês acharam da história da Eleven. A gente tá linkado mentalmente, cara, é isso aí. Não, cara, é que assim, eu tenho algumas dúvidas sobre o desenvolvimento da história da Eleven, que é tipo, a Eleven começa naquela situação que ela tá na Califórnia, que eles estão, né? E ela tá sofrendo bullying na escola e tal. Bom, tem toda aquela cena do Patins, que é uma cena bem marcante. A minha cena favorita do começo da temporada. Assim, rapidinho, só... Desculpa, mas eu vou abrir esse parênteses só pra me esclarecer um pouquinho. As pessoas talvez estejam achando que eu esteja sendo negativo demais ou crítico demais. Cara, eu gostei da série. Eu acho que a primeira vez que quando eu comecei a ter a ideia de vamos fazer um episódio bônus, foi quando o Alexandre mandou uma mensagem no WhatsApp: eu vi Stranger Things, achei muito bom. Eu falei, achei bem meia boca. Mas assim, é que eu acho que a série tem momentos muito altos e momentos bem mais baixos, assim, ela é meio desigual. É que é a minha crítica principal. Então, assim, se eu estiver parecendo negativo demais, não pensem que eu não gostei em absoluto. Eu acho que tem várias coisas legais. Mas, enfim, seguindo, gente. Desculpa interromper. Não. E depois tem toda aquela questão de as coisas começam a acontecer em Hawkins. E daí tem uma parte da polícia, ou sei lá, do serviço de inteligência, que conclui que isso é obra da Eleven. Né? Que ela deve estar fazendo alguma coisa porque já aconteceu. E, tipo, eu fiquei pensando... Eu não lembro exatamente da 2ª e 3ª temporada. Essa polícia já existia antes, eles já suspeitavam dela antes, porque me parece uma coisa que é muito feita para gerar tensão ali, tipo... Não sei, parece que do nada surgiu essa polícia que agora quer culpar a Eleven por tudo que tá acontecendo, sendo que ela nem tá na cidade. Pois eu acho que é o FBI, eu acho que é um pessoal que tava junto com o pessoal do laboratório e meio que se separou, assim. Sim. Então é meio nebuloso mesmo. Eu também não tenho uma lembrança muito clara de como se linka tudo isso. Mas, bom, depois os caras... o pai dela... Não, como é que é aquele personagem mais velho que vai resgatar ela? Né? Papa. Tá, o outro. Não é o Papa, é o outro cara. Que é o Paul Reiser. Que ele é grisalho e tal. E ele vai resgatá-la para ela recuperar os poderes, né? Naquele bunker lá, naquele... Dr. Owens. Ele tá na 2ª temporada e faz uma participação leve na 3ª. E na 4ª agora ele volta full time, assim. Bom, daí ele leva ela para recuperar os poderes, porque ele também fica sabendo que esse FBI, que esse serviço secreto aí, polícia tá atrás dela. E ele leva ela para recuperar os poderes junto com outro personagem, que é o Papa, lá naquele lugar secreto ali, tipo aquele bunker lá. E ali começa a ter esse desenvolvimento, né? Meio que
às vezes a gente até fica em dúvida o que é real e o que está sendo parte dessa nova programação que ela está fazendo para recuperar os poderes, né? E eu não sei, em alguns momentos, poucos momentos ali, alguns momentos, eu fiquei meio confuso nessa relação de realidade e simulação. Eu também te falei, né, quando a gente estava vendo. É que o que fazem com ela, eles colocam ela numa câmera de privação de sentidos, que ela fica meio semi-submersa em água e não tem input nenhum, e passam fitas de coisas que ela viveu na instituição mesmo para ela mentalizar e entrar naquelas lembranças que ela mesma bloqueou. Então, basicamente isso. Mas eu concordo que começa a se confundir, é meio de propósito e meio sem querer, eu acho. Que fica muita enrolação e muito tempo de o que eu tô vendo, o que tá acontecendo, pra onde isso vai, por que eu tô vendo esse cara. Daí tem toda aquela sequência que fica repetindo a mesma cena até ela entender que ela tá dentro de uma memória pra começar a andar. Então causa um pouquinho de por quê? Oi, como? Eu não sei, como tudo eu acho que tem problema de ritmo. Eu não tenho problemas com o que é contado, o que vem de informação nova dali eu acho legal. Tipo, viver aquela história, ver essa backstory. Eu não sei se era de vital importância, mas é bacana. Tipo, funciona, mas também é muito tempo. Sim. Eu acho que poderia ser mais rápido esse desenvolvimento, mas também acho que as descobertas que são feitas ali e alguns momentos de tensão funcionam. As cenas com os outros, com as outras crianças, os outros jovens ali, que eles meio que fazem um complô contra ela em um momento, né? Que, aliás, é uma coisa horrível, né? E aquelas crianças são cobaias e, tipo, todo mundo aceita isso, sabe? Não, ninguém aceita, por isso que a polícia vai atrás e dá todo esse rolo. Não, sei lá, lá parece o carinha que depois a gente fica sabendo que é o Vecna, o 001, na verdade a gente pensa que é um funcionário do lugar. Ele fala, não, eu também sou um prisioneiro aqui. Então todo mundo ali, tirando os cientistas, tá lá porque foi capturado e mandado pra lá. Não tem... É uma situação desumanizadora e horrível. Sim. E aí tem aquele plot twist ali no final dela ter gerado o próprio Vecna, né? Dela ter inconscientemente, né? Não de propósito. Pergunta, o massacre que eles mostram flashes ao longo da temporada e a gente fica... Primeiro é pra dar a entender que foi a Eleven que matou todo mundo. Vocês compraram que era Eleven de cara? Duvidaram? Como é que foi isso aí pra vocês? Eu vou ser sincero, de cara eu achei que tinha sido ela, mas que ela não estava consciente. Exato, tinha um surto, né? Eu achei que ela tinha sido possuída por alguma coisa, mas tivesse sido ela e depois ela se sentiu culpada por ter feito isso, sendo que ela não queria realmente fazer. Mas depois eu acho que fica explícito que... Sim, depois a revelação é que foi o outro cara, né? Nem dá pra definir assim, foi um surto, mas talvez até sob influência lá do mundo invertido ter feito alguma coisa, mas eu achei que sim, tinha sido ela. Eu também. Eu tô com você 100% nessa aqui. Pra mim, teria sido ela que teria tido como ela tem um poder... Todo mundo fala que ela tem mais poder do que a gente já viu na série até agora. Eu pensei, isso foi o momento que ela virou Super Saiyajin e a gente ela apagou e a gente não viu o que aconteceu, mas faz parte. Mas não, daí revela depois que foi o futuro Vecna que matou todo mundo. Sim. E pra mim funcionou esse review. Pra mim também funcionou. A sequência é boa. E eu acho que funciona a questão de tu... Eu continuei torcendo pela Eleven em todos os momentos, sabe? Por mais arrastado que fosse esse núcleo, tu quer ver ela melhorar, tu quer ver ela retomar os poderes. Quer ver ela retomar os poderes. Eu quero ver quão poderosa ela realmente é. Exato. Eu quero ver ela transformar um cara, virar alguém do avesso, desse joguinho do mal. Porque assim, tipo, no meio desse mar de personagens, vários personagens novos, ela sempre foi a nossa protagonista, né? Na real, desde a primeira temporada. E a gente continua torcendo pra ela, né? Por mais que
outros personagens. Sim, ela era a sensação, entendeu? Quando ela apareceu assim. Total. Pra mim era a melhor parte da série, sempre foi. Curioso. Hoje em dia eu não diria mais que é a minha parte favorita, mas ainda gosto. E ainda quero ver. Sim, por aquilo que eu falei, à medida que o cabelo foi crescendo, parece que fui perdendo interesse. Então, no início dessa 4ª temporada, eu olhei assim, ai, que sem graça, tipo, é uma guria qualquer, entendeu? Ok, uma guria qualquer são interessantes, mas assim, não nesse universo, entendeu? Eu queria ver aquela que eu me interessei lá na primeira, sabe? E isso é retomado depois ali, quando ela é capturada. E agora tu falou, a gente vai ter que entrar um pouquinho mais a fundo, que é a parte ali do bullying, que é tipo, tá, eu entendo que ela é pra ser uma pessoa deslocada, tentando se adaptar, mas, cara, já não passou tempo suficiente dela, depois de ter fugido, convivendo com outras pessoas pra saber... Exato. Tipo, deveria ser só o conflito de uma guria de uma cidade pequena indo pra uma cidade grande. Mas Exato. não, tipo, ela parece que vestiu a pele... A Scarlett Johansson sob a pele... tá mais de acordo com a humanidade do que ela, assim, é uma coisa bizarra. Eu também achei, assim, bem forçado, sabe? Aquele bullying lá da escola e ela tentando mostrar que é amiga da guria e só leva fora. Ai, sei lá. Poderia ser... Tá, poderia existir um bullying, sim. Ainda mais nos anos 80, né? Exato. Que a coisa era mais pesada. E filme, sempre os bullying eram super, super exagerados, assim, também. Não. Era o pessoal enfiando a cabeça do outro na privada e o tempo inteiro. Sim. Eu tinha medo de ir no colégio quando era criança. Eu nunca vi aquilo acontecer na minha frente, daquele jeito, pelo menos não. Bullying se manifestou de outras maneiras na minha vida, mas... Enfim. Mas como resolve aquela sequência, achei sensacional. A sequência do Patins... O único problema é ela ficar triste depois, tinha que sair comemorando. Eu também acho, eu sempre gostei de Patins. Eu achei ótima aquela resolução. Bonk? Um pouquinho mais violento que o Bonk, mas... Que barbaridade. E saiu um rio de sangue da testa da outra, é muito legal. Digam não à violência. Diga não à violência, mas a violência em filmes e coisa assim... sempre é bom, né? Dá aquela desopilada. Tem outra coisa que me impressionou muito nessa temporada, que é a capacidade pulmonar do Steve. O Steve é um atleta, meu. Sim. Porque tem aquela Quando ele vai mergulhar... não, peraí. Se vamos falar do Steve, eu tenho que falar uma coisa agora. Numa temporada em que tudo dura tempo demais, o melhor momento da série, o melhor momento da TV nos últimos 20 anos, dura tempo de menos, que é o Steve e a Robin trabalhando na locadora de filmes. Cara, eu veria uma série só disso, sem conflito, sem nada. Só os dois convivendo numa loja. Sem conflito. Eu quero o Slice of Life da Robin e do Steve trabalhando numa locadora. É só isso. Como alguém que trabalhou numa locadora, me identifiquei imediatamente. O companheirismo dos dois é muito engraçado. É tudo muito bom ali. E tem 2 cenas. Acabou, daí nunca mais. É verdade. Poderia ser mais explorado ali mesmo. É legal. Esse ambiente de locadora, aliás, me remete a muita nostalgia, assim. Me remete muito à infância. Aliás, como eles resolveram que a certa altura, quando o Ed é suspeito do... Aliás, o Dustin presume que eles vão suspeitar do Ed porque ele tava lá. Uhum. E o jeito que eles acham o Ed, porque ninguém sabe pra onde ele vai, é procurar nos registros da locadora, vendo os filmes que as pessoas alugaram. Aquilo eu achei maravilhoso também. Aquilo lá é muito bom. Muito bom. Eu não lembro exatamente quais filmes são falados, mas quando chega nele, Chichi Chong 2, Chichi Chong não sei o que, tá, esse é o Ed. Muito bom. É muito bom, realmente. Os registros de filmes. Nossa. Sensacional. Se tivesse o registro dos meus filmes quando eu era criança, ia ser só Tartaruga Ninja. Semana sim, semana não. Tartaruga Ninja, pra mim ia ser bizarro, porque ia ser Tartaruga Ninja, Robocop, Darkman. Robocop. As coisas que eu via quando era criança. Não, mas eu ia falar da cena que eles acham um portal pro mundo invertido. Sim. Que até o Dustin depois zoa deles. Não, eles não iam ser tão burros assim. Eles foram. Eu acho que eu superestimei eles depois dele falar isso. E aí vem mais... Diga. Todos entram naquele portal e eu fiquei nervoso
não por eles entrarem, mas porque era muito tempo e eles estavam debaixo d'água. Eu fiquei pensando, vai acabar o ar. Por sorte que o lago no mundo invertido era seco. É verdade. Eu só digo uma coisa, eu não entraria. Eu digo duas coisas, eu não tiraria a camiseta. Não, eu nem estaria no barco. No barco eu já não estaria. Eu não estaria na série, né? Porque eu já vi que era, né, ia dar treta, então eu já não estaria na série. Não, a Bia seria uma péssima roteirista de filmes de terror. Acabou. Todo filme de terror ela fala, não, o que esse cara tá fazendo aí? Vai embora. Ela escreveu a cena, o cara vai embora, acaba o filme. Tipo... Burro! Não vai, burro! Não vai! O burro foi, se deu mal. Pronto, acabou. E morre. E assim ele morreu. Mas a graça do terror é as pessoas fazerem justamente o errado. A guria que tá sendo perseguida pelo Jason, ela tem pelo Michael Myers, ela tem que subir a escada pra onde não tem saída, ao invés de sair. Ah, que gente burra, gente. Pelo amor de Deus. Por isso que eu gosto de terror, suspense e terror de clima, entendeu? Que tu não toma susto, não tem sangue. Né? Aí é melhor. Mas agora que o Alexandre falou do mundo invertido, aí vem mais uma crítica que eu tenho aí a toda a série. Que eu acho que ela peca um pouco com um pouco de falta de criatividade, às vezes. Que na primeira temporada, quando o mundo invertido é apresentado, pra gente é uma dimensão paralela, hostil, que tem, enfim, imagináveis horrores e monstros lá dentro. E conforme a série vai andando, a gente descobre que são o quê? Talvez 4 ou 5 monstros, um Vecna num canto com uma casa assombrada, a cidade que a gente conhece e pronto, é meio vazio, assim, uma coisa que acaba sendo meio desmistificada de uma maneira sem graça. Seria muito mais legal se eles conseguissem criar a sensação de que não, ali é uma dimensão bizarra onde tudo, enfim, tu não consegue imaginar o que pode acontecer. Hellraiser, por exemplo, faz menção. E o bichano lá que apavorou na primeira temporada tá no Alasca. Ah, sim, o Demogorgon. Mas é um Demogorgon humano agora, é estranho. Não. Me parece um mundo invertido, que o mundo invertido tá abandonado, assim, tipo, não tem movimento ali também. Parece uma coisa... eles entram lá, lutam contra meia dúzia de morcego, que ok, bacana. Depois eles saem pedalando e ficam, a gente bateu o recorde de viagem no mundo invertido. Que legal, vocês acabaram de matar a mística desse lugar. E tem a questão do tempo, né? Que agora botaram essa no final. Parou no tempo, né? Eu tenho uma teoria quanto a isso, mas aí é especulação minha, não é informação. Mas, tipo, eles falam que a casa da Nancy equivale com quando o Will foi pro mundo invertido. Então, tipo, Hawkins que existe lá, na verdade está sendo manifestada de alguma maneira das memórias do Will. Pelo menos aquela parte que eles conhecem. Provavelmente a parte do Vecna é manifestada a partir das memórias do Vecna. E assim por diante. Mas é teoria, não sei se é verdade. Não sei como é que eles vão resolver isso aí. Aliás, um dos meus maiores medos é... vamos explicar que quem criou o mundo invertido, daí eu já não sei se eu quero saber disso. Eu preferia que fosse só uma coisa que existe, enfim, uma dimensão paralela. Sim. Deixa alguma mística nesse programa que se chama Coisas Estranhas. Mas eu achei legal também a cena deles que o Dustin descobre uma forma de resgatá-los do mundo invertido. A cena deles voltando do mundo invertido e caindo no colchão, eu achei... Aquilo foi divertido, sim. Divertido, né? Mas deu ruim, né? Sim. A Nancy é sugada de volta. E, aliás, há mais uma referência à Hora do Pesadelo. Pra quem não sabe, a protagonista do primeiro Hora do Pesadelo se chama Nancy. E quando me caiu a ficha que isso é meio que um riff no Fred Krueger, a Nancy vai ser central pra história como vítima ou sobrevivente de alguma maneira. E no final da temporada, eles alinham pra isso. Mas deu ruim, mas na verdade deu bom, porque... deu bom pra eles. Mais ou menos, porque dentro dessa... de o Vecna possuir a Nancy, do Vecna assombrar a Nancy, ela acaba descobrindo toda a história, né? Ela visita os flashbacks ali do 001, né? Do Vecna, e descobre toda a verdade ali, né? Então, pelo menos ela tem uma informação ali. Tem que ver como é que ela vai sair dessa, né? Sim. Como é que ela vai... que música que ela vai ouvir, o que vai acontecer ali, né?
Mas, pelo menos agora ela tem uma informação que os outros não têm, né? Verdade. Pra lidar com isso. Bom, e acho que alguma coisa que a gente esqueceu muito grande, assim, que queremos falar, eu acho que a gente meio que cobriu tudo que eu tava pauteando Não sei. aqui. Eu acho que era isso. A gente não Acho que falou quase passamos nada da os mais Rússia, importantes. mas não vamos falar muito da É. Rússia mesmo. A luta contra o Demogorgon tá toda no trailer, não tem muita graça. O que eu gostei bastante ali no finalzinho do último episódio, que a Eleven, enfim, retoma seus poderes e bota fogo em tudo no parquinho. Sobre a Rússia, eu acho que assim, o personagem do Hopper resiste muito, porque foi um personagem muito querido nas primeiras temporadas da série. Eu gosto E do muito personagem. Não é, eu também minha gosto. bronca não é ele. E muito pela relação que ele teve com a Eleven, né? Que é uma relação muito bonita ali, desde o começo da série. Então, eu acho que eles não quiseram matar o personagem muito por isso, assim. Mas eu concordo que é o núcleo mais arrastado ali, né? E Mais com o problemático. senso de humor mais irritante também. Com o carinha aquele super exagerado, super cartunesco. A Joyce não faz nada. Eu adoro a Winona Ryder. Ela não tem nada pra fazer durante o negócio ali. Ela só é papagaio de pirata e tem reações. É verdade. Isso me chateou um pouco. E o Yuri também é um senso de humor muito exagerado. O guardinha lá sustenta tudo sozinho na atuação. E o Hopper também, sabe? Que ser humano aguentaria aqueles negócios, tipo, o cara dá uma... Não é uma machadada, sei lá, que instrumento é aquele que ele tá usando. É uma picareta. Hã? É uma picareta. Uma picareta no pé do cara, acredito eu que foi pra quebrar o osso, pra passar melhor o... Pra ele conseguir tirar... Quem é que aguenta aquilo? Olha, no final do dia o pé do cara já estaria necrosado, entendeu? Aí depois ele corre, ele luta, ele salta de um telhado. Qual ser humano normal, forçado. cara? Muito Nem forçado. o Rambo aguenta tanta punição assim. Pelo amor de Deus. Eu poderia ter resolvido melhor com esse negócio da corrente, sei lá, romper a corrente, sei lá, não sei. E pra mim também... O próprio contexto, vamos botar o Hopper numa prisão em outro país. Ele tem interações com uma pessoa só, relevante, que é um puta ator, gostei do cara, mas também não rende 6 episódios. Não rende tudo isso. E ao mesmo tempo ele se torna só um cara sisudo, de mau humor o tempo inteiro, porque enfim, é uma situação horrorosa. Mas tipo, não tira o melhor do personagem também, então de repente deixar ele no banco mais tempo e voltar de uma maneira mais surpreendente ou triunfal, talvez fosse mais interessante. E daí, sei lá, faz a Joyce se envolver de outra maneira, com uma outra coisa. Eu também achei muito chato esse núcleo e... é muito tempo, sabe? Não... Pra mim não rendeu nada. E aí chegamos ao fim dessa temporada. Mas acho que... Não, na primeira parte da temporada, desculpa. E assim, o que a gente espera dos últimos 2 episódios? O que vocês... Primeiro que o Leonardo assista pra participar, né? Fechar o nosso núcleo de investigadores do desconhecido. Porque aí ele vai dizer, não, mas o núcleo lá da Rússia era o melhor. Eu não duvido. Vindo do Leonardo, eu não duvido. Não duvido. Cara, eu acho que o óbvio, o mais lógico, é a interação maior entre todos esses núcleos. Sim. No final ou na 5ª temporada. E a Eleven indo confrontar diretamente o vilão da temporada, que é o Vecna, né? Porque eu acho que é pra isso que essa temporada prepara, né? Então, eu espero que o próprio Hopper, né, é arrastado e, tipo, a gente fica esperando, mas quando é que esse cara vai entrar de fato na série de novo? Exato. É só aquilo, né? Quando é que ele vai se misturar? Quando é que as coisas vão voltar a ser uma só? Né? Eu acho que talvez esteja arrumando para isso, né? Então, eu espero um pouco isso nas próximas temporadas. Eu acho que nesses próximos 2 episódios, boa parte vai ser juntar todo mundo. Isso fato. Acho que sim. Pelo menos me parece que tá encaminhando pra isso. E de certa forma enfrentar o Vecna. Não sei se eles vão matar o Vecna nessa temporada ou não. Agora a pergunta que fica, tipo,
dá até pra entender que tá indo pra esse caminho, só que a quinta temporada, eu sinceramente não sei pra onde vai, sabe? Ah, eu tenho certeza pra onde vai. Vai ter uma quinta temporada e eu acho assim, ó, bem estranho, porque daqui a um pouco aquelas crianças, né, sim, estarão com barba na cara, de fato. Agora eles não vão mais visivelmente envelhecer tanto. Eles já estão com 18 anos. Não, tá louco. É que a gente teve um estranhamento grande porque eles eram crianças e eles estão adolescentes, início da vida adulta, mas daqui a um pouco eles estão com cara. Porque ainda tem carinha ali de adolescente, né? Daqui a pouco eles estão com cara de adulto fazendo adolescente, meu Deus. Não, eu acho que vai acabar na quinta, se eu não me engano. A quinta eles já anunciaram que vai ser a última. É. Sim, isso é fato. Mas é estranho pra mim, é estranho. E uma coisa eu garanto. Pra onde a série iria. Uma coisa eu garanto, porque o Mind Flayer, que é o vilão da segunda e da terceira temporada, não morreu. Eles mataram uma representação dele no mundo real e ele voltou pro mundo invertido, mas continua lá de alguma maneira. Então eles vão lidar com ele como final boss. Talvez não o chefão final. Talvez tenha alguma coisa por trás que seja revelado. Porque, enfim, tem que ter alguma coisa pra revelar, né? Mas não sei se o Vecna sobrevive a essa temporada, a segunda parte dessa temporada. Mas veremos. Veremos. Talvez a resolução da série passe também por ou eliminar o mundo invertido ou fechar todos os portais que existem para esse mundo. E aí vem meu medo de revelar como foi criado, que eu acho que seria um erro brutal. Pra mim, podia terminar na mesma batida da primeira temporada, assim, de que, resolvemos o problema, mas daí dá um teaserzinho de alguém tem alguma coisa um pouquinho sobrenatural acontecendo e corta. Créditos, terminou a série. Deixa um gostinho de quero mais, assim, eu acho legal. Sim. E no pior dos mundos, a gente cortaria pros atores não, mas pra pessoas adultas fazendo os atores velhos, e na década de 90 ou começo dos anos 2000, e os filhos deles se reunindo e investigando alguma coisa por conta. Isso seria talvez o final mais brega possível. Brega. Que por sinal é mais ou menos como Harry Potter termina, né? Eu pensei isso agora, exatamente. Exatamente. Brega. Nossa senhora. Eu prefiro a primeira opção. Se bem que imagina, eles matam o último chefão, câmera, pum, vai pra Black, e a gente começa a ouvir o Nirvana muito alto. Daí volta a década de 90. Tem mágica, hein? Aí é toda referenciada nos anos 90. Pra um epílogo, novo grupo de amigos. Usando aqueles óculos 3D, vermelho e verde. Agora, ao invés de jogar RPG, eles jogam Super Mario no Super Nintendo. Tá me vendo? Agora eu tô cada vez mais gostando da ideia. Então vamos Oi. Vamos elaborar isso. Eu escrevo esse roteiro e tu escreve o spin-off da Robin e do Steve. Sim, que não acontece nada. Não tem conflito. Zero conflito. É só a vida sendo vivida, como ela é. Mas e os dois conversando sobre namoros e coisas, achei aquela parte maravilhosa. Podia ser uma série inteira. Realmente. Os atores são tesouros, os dois. A química entre eles também é muito boa. Isso é verdade. É verdade. Mas vamos para a pergunta do Alexandre, então. Nessa temporada, a Max, quando é capturada pelo Vecna, eles põem para ela a música da Kate Bush, que subiu pro topo das paradas do iTunes depois de décadas sem estar figurando. Imagina. Qual música vocês escolheriam para sair do mundo do Vecna? Nós conversamos sobre isso, aliás, disse Xande. Se me pegarem, tu já sabe o que colocar. E ele, não sei. Eu, Xande, como é que tu não sabe? A mulher tá aqui, ó. Peraí, talvez seja a coisa mais interessante de fazer. E se cada um escolher a música de outra pessoa, acho que é muito forte. Não, então, eu sempre tenho muita dificuldade quando me perguntam assim, qual coisa favorita? Ai, meu Deus, não sei, eu detesto essa pergunta, sabe? Favorito X, não sei. Mas assim, né, no meu caso, nessa categoria é muito fácil, porque Madonna, né? Mas sem qual dúvida, música da Madonna? Pega ali das antigas, na dúvida tu pega as antigas, mas assim, eu acho que
Top 5, Like a Prayer. Sem dúvida, assim, me puxaria de volta pra Terra. Certo. Eu ia entrar em transe. Cara, pra mim, eu acho que é difícil escolher uma música só, mas se tivesse que escolher realmente uma, talvez Like a Rolling Stone, do Bob Dylan. Boa. Eu gosto muito de Bob Dylan, também me lembra muito meu pai. Uhum. E essa foi uma das músicas que meu pai tocava e eu sempre convivi com ela e tal. E não sei, eu acho que realmente me traria pro mundo. Essa música aí funcionaria contra o Vecna. Pra E pra ti, Rafael? Cara, eu acho que eu escolheria... Bom, eu fico entre duas bandas que me marcaram muito na infância, que é Green Day e Smashing Pumpkins. Mas acho que eu vou cair pro Smashing Pumpkins nesse caso, que eu acho que Tonight me buscaria do mundo do Vecna e eu voltaria gloriosamente, com um sentido muito heróico, inclusive. É uma música grandiosa pra cima, então acho que funcionaria muito bem. E também uma música que eu tenho ligação emocional forte, tenho boas lembranças em relação... Enfim. Enfim, existem milhares de músicas maravilhosas, né? Mas... Eu acho que tem pelo menos mais umas 40 músicas outras que talvez me ajudariam também, mas... Exato. A questão é a seguinte, cara. A questão não é tu saber a música. A questão é as pessoas que vão te ajudar. Elas têm que saber a tua música favorita. Por isso que eu já te falei, Shane. Fica ligado. Esse que eu até pensei na gente fazer, mas aí eu não sei se não ia ser muita queimação só. Eu acho que ia ser difícil, cara. A pessoa ia ter que acertar a tua música favorita, cara. Exato. Não é simples. Agora eu já sei. Se o Vecna estiver te atacando, eu já sei o que botar. Aí, ó. Fica a dica. Quando vocês me verem em casa e eu tiver com os olhinhos revirados... Flutuando. Aliás, eu acho genial quando os comentaristas de futebol falam: ele está flutuando pelo meio de campo. Como assim, cara? Superpoder. Tá flutuando. Que loucura. Flutuando é isso que tem no Stranger Things, isso é flutuando. É verdade. E chegamos ao fim do nosso episódio especial. Geralmente eu tenho todo um discurso para fazer no final, mas como é um episódio especial, eu vou me dar o direito de não falar nada. Fica o agradecimento para quem ouviu até aqui. Deixem likes, comentários, enfim, aquela coisa toda. Valeu pelo apoio. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal, nos deem críticas positivas, marquem 5 estrelinhas lá pra gente, porque, cara, ajuda pra cacete, a gente tá precisando. Uhum. E... bom, o episódio não... como é bônus, não tem... Não sei. Saiu um episódio essa semana passada, provavelmente, porque a gente vai lançar isso aqui provavelmente entre uma coisa e outra. E fiquem ligados que semana que vem vai ter um outro episódio muito bom também, com um filme que significa muito pra um dos nossos integrantes. Que vai ser um barato, eu imagino. Rafael tá confuso. Eu tô confuso? Nossa, disse, não é um episódio normal e eu não vou falar tal coisa, isso e aquilo. E daí eu falei tudo, falei toda... Mas enfim, tchau. Cortamos, é isso aí. Tchau. Tchau, pessoal.